Olá, somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, sabe? A escola de negócios focada em crédito de carbono, finanças regenerativas. E hoje, olha, a gente tem uma história aqui que parece, sei lá, tirada de uma revista de luxo, mas tem um subtexto econômico bem interessante. É verdade. Uma penthouse de 30 milhões de dólares, lá em Miami, sendo vendida não só com a vista para o mar, que já é incrível, mas com um super carro Pagani, o modelo exclusivo, na garagem. À primeira vista parece o pacote dos sonhos, né? Quase um brinde, assim, inacreditável. Mas ok, vamos desempacotar isso aqui. Vamos lá. A nossa missão aqui, nessa análise mais a fundo, é ir além do uau, sabe? O que essa oferta tão diferente, o que ela sinaliza de verdade sobre esse mercado de ultraluxo global. Exato. É aquela notícia que chama atenção, claro, pela extravagância toda, mas a pergunta que vem logo é: isso é só uma jogada de marketing genial? Usar a exclusividade do carro para fisgar um comprador muito específico? Sim. Ou será que tem algo mais profundo aí? Será que isso mostra alguma mudança, tipo, nas placas tectônicas do valor nesse segmento tão particular? Essa é a questão central, né? Porque não é um brinde qualquer. Um Pagani. Nossa, um objeto de desejo para colecionador. É engenharia, é arte. Vai além de ser só um carro. Com certeza. Aí você junta isso com um imóvel de 30 milhões. É uma combinação que a gente não vê todo dia. E aí é que a coisa fica intrigante, né? A perspectiva que a gente está explorando, ela sugere mais a segunda opção que você falou. O que é fascinante aqui é que esse pacote, talvez, não seja sobre adicionar valor com um presente espetacular. Não? A hipótese principal é que talvez seja sobre a necessidade mesmo. A necessidade de usar o apelo do carro para conseguir vender o imóvel. Nossa! Em outras palavras, essa oferta pode estar, na verdade, expondo uma fragilidade. Uma possível crise de valor naquele ativo troféu clássico, sabe? O imóvel de altíssimo luxo. Peraí. O Pagani, nesse cenário, deixaria de ser o bônus. O imóvel é que talvez tenha virado o peso da história. Nossa, isso inverte totalmente a lógica inicial. Quer dizer, então, que a estrela do show para a venda acontecer talvez seja o carro, e não a cobertura em si. É uma possibilidade forte que a análise levanta. Mas por que agora? O que mudou tanto assim para uma penthouse espetacular em Miami? Precisávamos dizer de uma muleta como um supercarro para achar comprador nesse preço. Olha, a resposta está muito ligada ao contexto macroeconômico, sabe? Dos últimos anos e da virada recente. Cidades globais como Miami, não só, Nova York, Londres, Dubai também, viveram um boom imobiliário de luxo assim, sem precedentes. Sim, a gente viu isso. E isso foi muito alimentado pela era do que a gente chama de ZIRP, Zero Interest Rate Policy, política de taxa de juros zero. Ah, o dinheiro barato. Exato. Foi um longo período com o custo do dinheiro lá embaixo, quase zero para grandes investidores, grandes empresas, e esse dinheiro todo, barato e abundante, tinha que ir para algum lugar, né? Claro. E os imóveis de luxo viraram um destino preferido. Eram vistos não só como moradia, mas como reserva de valor segura, símbolo de status, um ativo que parecia que só subia. A penthouse no topo do prédio era tipo a coroação disso tudo. Faz todo sentido. Era o auge da ideia do imóvel como fortaleza financeira, símbolo de sucesso. Com dinheiro fácil, parecia um investimento quase sem risco e com muito glamour, né? Precisamente. O problema, bom, é que essa festa acabou. O cenário mudou. E mudou de forma bem abrupta. Primeiro veio a subida forte dos juros no mundo todo, para tentar conter a inflação. De repente, financiar compras grandes ficou bem mais caro. Mesmo para os muito ricos, o custo de oportunidade de ter dezenas de milhões parados num imóvel aumentou bastante. Entendi. Segundo ponto, talvez tão importante quanto, especialmente em mercados como Miami, teve um frenesi de construção nos últimos anos que acelerou depois da pandemia. Muita obra nova, né? Muita. O resultado foi um aumento expressivo no estoque de apartamentos de luxo e ultraluxo. Criou-se um excesso de oferta, uma
superabundância em alguns segmentos e faixas de preço. O dinheiro para comprar ficou mais caro e, ao mesmo tempo, tem mais opções parecidas no mercado. É a tempestade perfeita para esfriar o ânimo, eu imagino. Exatamente. A combinação desses fatores juros altos, muito estoque, minou aquele momentum, sabe? Aquela força que antes empurrava os preços para cima quase que sozinha. Aquela sensação de urgência. Isso. Aquela coisa de compra logo antes que acabe ou fique mais caro. Isso meio que se dissipou, em muitos casos. O mercado ficou mais lento, mais pé no chão, e o poder de barganha começou a mudar de lado. Faz sentido. E é nesse cenário que a estratégia do Pagani se torna tão reveladora. Ok, então o palco está montado. Juros em alta, muitos apartamentos de luxo à venda, e aí entra o Pagani. É aqui que fica realmente interessante, como você disse, analisar o contraste. Fundamental entre os dois ativos desse pacote de 30 milhões. De um lado, a Penthouse. Sim. De um lado, a Penthouse, por mais espetacular que seja, e com certeza ela existe num mercado onde tem outras penthouses, outros apartamentos incríveis, com vistas, com acabamentos top. Certo. Mesmo lá no topo da pirâmide, existe uma certa comparação possível com outras propriedades. Ela representa, nesse contexto de excesso de oferta que a gente falou, um luxo relativamente disponível. Por mais estranho que pareça falar isso nesse nível de preço. Disponível no sentido de que existem alternativas, mesmo sendo caríssimas, ok? E do outro lado do pacote, o carro. Do outro lado, o Pagani. E aí, nossa, a história é radicalmente diferente. A fonte que a gente usou para essa análise destaca um dado assim brutal. A Pagani faz artesanalmente menos de 50 carros por ano. Menos de 50 Por ano. para o mundo inteiro. Isso não é só escassez, é escassez programada, extrema, intransigente. É um nível de raridade que o mercado imobiliário, pela própria natureza dele de construção, de escala, simplesmente não consegue copiar. Nossa, é verdade. Cada Pagani é quase uma peça única. Praticamente. E isso cria uma dinâmica de desejo totalmente diferente, né? Com certeza, totalmente. E aí entra uma ironia que a análise aponta e que é crucial. Esse supercarro, que é um bem de consumo, né, um brinquedo de luxo, ele pode ter, na prática, mais liquidez no nicho dele, de colecionadores, do que a própria Penthouse de 30 milhões. Sério. Mais liquidez que o imóvel. Pois é. Imóveis nesse valor são conhecidos por serem ilíquidos. Vender uma propriedade dessas pode levar meses, às vezes anos. Geralmente envolve negociação, desconto. Agora, um Pagani de edição limitada. Se o dono decidir vender, ele pode achar um comprador qualificado, disposto a pagar o preço, talvez até mais, relativamente rápido. Tem uma rede global de colecionadores, de brokers. É outro mundo. Isso é muito contraintuitivo. A gente pensa no tijolo como sólido, seguro, né? E o carro como algo que deprecia. Mas nesse universo paralelo do ultraluxo, da ultra-escassez, a liquidez pode estar onde a gente menos espera. Exatamente. A escassez extrema dá para o Pagani um apelo, uma dinâmica de mercado muito própria, quase descolada da economia normal. E é essa dinâmica que a incorporadora parece estar usando de forma bem esperta. Então vamos desmontar essa estratégia. Se não é só um brinde, qual é exatamente a jogada da incorporadora com esse pacote? Parece algo muito bem calculado para um público bem específico. A análise sugere que é uma estratégia de empacotamento com duas frentes principais, mirando justamente o perfil do comprador desse nível. A gente está falando do UNWI, Ultra High Net Worth Individual. Os ultra ricos. Isso, gente com patrimônio muito alto. E esse perfil geralmente inclui colecionadores, gente apaixonada por carro, arte, relógio, coisas raras. Certo. A primeira frente da estratégia é usar o Pagani como a isca da exclusividade. Para o comprador potencial, que talvez já tenha várias casas, a chance de pegar um Pagani específico, talvez um modelo que ele queria e não achava, isso pode ser o fator que decide a compra. O carro deixa de ser um acessório, ele vira o ponto principal de atração, a âncora emocional ali. A Penthouse vira quase o contexto para conseguir o carro. Entendi. O desejo pelo carro puxa a venda do imóvel. Faz sentido.
Mas só isso justifica? Deve ter mais coisa aí. Sim, aí entra a segunda frente, talvez mais sutil. A mitigação da iliquidez percebida. Como a gente falou, o comprador sabe que um imóvel de 30 milhões é pouco líquido. É um compromisso financeiro pesado, difícil de sair rápido. Verdade. Ao incluir o Pagani, que a gente viu que tem potencial de liquidez bem maior no nicho dele, a incorporadora oferece tipo um colchão psicológico e financeiro. Um colchão, como assim? O comprador sente que, na pior das hipóteses, se ele precisar de dinheiro lá na frente, ou se o mercado imobiliário não for tão bem, ele tem ali um ativo, o carro, que pode ser vendido separado, talvez até com lucro, e isso compensa parte do risco ou da lentidão de vender o imóvel principal. Funciona como um bônus de liquidez escondido no pacote. Perfeito. Nossa, agora encaixou tudo. Então, aquela história do brinde cai por terra. A análise sugere que a incorporadora não está dando um carro de milhões de presente. Não parece ser o caso. Que ela está, na verdade, usando o valor e a liquidez do carro para justificar o preço total do pacote. E para diminuir o risco que o comprador percebe no imóvel. O prêmio da escassez do Pagani é transferido para o conjunto todo. Aí, os 30 milhões ficam mais palatáveis nesse cenário econômico novo. Exatamente essa é a leitura. É uma estratégia de preço e de gestão de risco muito sofisticada, né? Mas disfarçada de promoção. Exato. O preço final de 30 milhões reflete o valor combinado, mas a percepção do negócio é habilmente gerenciada. O carro não é só um chamariz. Ele valida o preço do todo numa época em que, talvez, a penthouse sozinha, nesse mesmo valor, fosse mais difícil de vender, demorasse mais. É uma adaptação inteligente às novas condições do mercado. É realmente fascinante ver como a escassez e a liquidez viram moedas de troca nesse nível. Então tá, ampliando o olhar agora. O que tudo isso significa para o futuro? Que cenário é essa história específica da Pagani com a Penthouse ajuda a gente a enxergar sobre o mercado de luxo, de ativos em geral? Olha, se a gente conectar isso com o quadro geral que a gente discutiu, esse caso pode ser visto como um microcosmos, sabe? Um sintoma muito claro do fim da era do dinheiro fácil, da ZIRP e das consequências disso. Uhum. Ele sinaliza uma reavaliação do que é valor lá no topo da pirâmide de ativos. O imóvel de luxo, que por décadas foi o símbolo máximo de riqueza, de segurança, de status, quase um dogma, né? Talvez ele não seja mais tão autossuficiente como o ativo troféu definitivo. A posição dele pode estar sendo desafiada. Quer dizer que aquela aura quase mítica do imóvel de altíssimo padrão, a mística do betão, como a fonte chama, pode estar precisando de um reforço para se manter? É o que a análise sugere fortemente. A conclusão que fica nas entrelinhas é que, em tempos de mais cautela, juros mais realistas e, em alguns lugares, excesso de oferta, o preço estratosférico de certos imóveis pode precisar ser ancorado, justificado por algo mais. Algo a mais. Um ativo complementar que traga outra história, sabe? Uma escassez que ninguém questiona, um apelo emocional, de colecionismo, muito forte. Nesse caso, foi um ícone da engenharia automotiva. Entendi. Aparentemente, o custo para manter essa mística do betão intacta lá no topo pode ser literalmente o preço de um Pagani. O valor só do imóvel talvez já não segurasse aquele preço sozinho, sem esse aditivo de raridade extrema. Que reviravolta na percepção. Então, resumindo aqui, o que começou parecendo uma notícia de promoção super extravagante, cobertura com um supercarro de brinde, se revela, olhando mais fundo, um indicador muito potente das mudanças na dinâmica de valor, escassez, liquidez nesse mercado de ultraluxo. Exato. É um reflexo do fim de uma era econômica da ZIRP e da necessidade de estratégias novas para validar preços gigantescos num cenário mais difícil. O valor está sendo renegociado mesmo lá em cima. Precisamente. A extravagância inicial, na verdade, esconde uma necessidade estratégica ditada pelo novo ambiente econômico. E isso, claro, leva a gente para uma reflexão final. Sim. Já mostra essa necessidade de reforço de valor, usando ativos ultra raros como o Pagani para sustentar preço, que outros ativos que a gente sempre viu como portos seguros ou símbolos máximos de status poderiam estar enfrentando pressões parecidas? Boa pergunta.
Onde mais essa dinâmica entre escassez real versus abundância relativa pode estar redesenhando o mapa do valor, exigindo novas formas de justificar preços, de atrair compradores nesse cenário econômico de hoje. Talvez a lição aqui vá além do mercado imobiliário, sabe? Uma excelente pergunta para deixar no ar. Pensar como essa busca por escassez de verdade, por liquidez, pode estar mexendo com outros mercados. Arte, colecionáveis, talvez até ativos financeiros mais tradicionais. Onde que o valor está realmente ancorado hoje em dia? É uma reflexão que, bom, vale a pena fazer, né? E olha, para continuar acompanhando essas discussões, mais conteúdo sobre mercado de crédito de carbono, finanças regenerativas, tudo isso que a gente conversa aqui, é só seguir a Carbonfy. Assim você fica sempre atualizado.